gravação. Pronto, perfeito. Como falei pra vocês, né, eu vou deixar essa gravação no YouTube, que eu acho que é mais fácil do que colocar no Drive e tudo mais, né, vai ficar mais prático para todos nós, eu acredito, né, então vai ser muito legal. Deixa eu ver, deu uma coisa aqui. Tá, preciso saber se tá aparecendo, agora tá aparecendo o Imperador Amarelo, perfeito. Bem, eu vou dizer boa noite para quem está assistindo essa gravação, né? Nós temos aqui presentes conosco Rose Ramos, Silva Pires Armada, nossa, né? Tá armada, né? Nem amada. Temos o Anselmo juntamente com a sua companheira, Anselmo, eu esqueci o nome da sua companheira. Qual é o nome da sua companheira? Por favor, me ajuda a recordar. Silvania, perfeito. Agradeço muito a presença de todos vocês aqui hoje, né? Agradeço novamente vocês terem aceitado esse convite louco que eu fiz para vocês, né? Estudar esse livro. Eu sempre quis fazer um grupo de estudos e de algum livro e, bem, acho que o congresso me fez motivar a ter esse insight de, né, trabalhar justamente esse livro. Deixa eu pegar o meu carregador, porque daqui a pouco, com certeza, meu computador vai drenar a bateria. Imagina, gravando e áudio junto, ele vai sugar a bateria. Fazendo um resuminho, né, da nossa última aula, né, já que estão chamando de aula, a gente leu um capítulo que fala justamente de como a gente preservar a nossa saúde, né, preservar a nossa vida. E a gente até comentei para vocês, né, que às vezes a gente acha que vai ler esses livros de acupuntura antigos, a gente vai ver falando de pontos, meridianos, mas não, é quase tipo assim, calma, devagar com a dor, porque cada momento, né, cada processo no seu momento correto. Bem, vamos lá. Vamos começar a leitura. Alguém quer fazer algum adendo? Eu posso tocar, gente? Tranquilo? Ok. Bem, vamos lá. Capítulo 2. Si Chi Tian Shan Dan Du, sobre a preservação da saúde em concordância com as 4 estações. Interessante os ideogramas que eles usam para poder falar, né? Alguns eu identifico, outros nem tanto. Bem, vamos lá. No período dos 3 meses de primavera é que se encontra o momento apropriado de nascimento e expansão. A grama e as árvores se tornam vívidas e todas as coisas vivas no mundo florescem com uma atmosfera dinâmica nova. Desde que o homem é uma das coisas vivas no universo, ele não pode ser excluído de maneira nenhuma. Isso é uma coisa que eu falo muito em sala de aula, eu falo até mesmo com os meus amigos e até em comentários pelo Facebook. O homem, ele se excluiu da natureza, né? Ele se trancou em paredes, né, em florestas de pedra e se acha que não faz mais parte desse universo como um todo, né? A fim de se manter de acordo com a lei da variação da sequencial sazonal, deve-se ir para a cama assim que cai a noite e levantar cedo pela manhã. Pelo jeito a gente já não está com concordância com essa ideia, porque era para a gente já estar na cama dormindo e a gente está aqui estudando, né? De manhã deve-se inspirar o ar fresco enquanto se caminha ao ar livre a fim de exercitar os tendões e músculos, e deixar o cabelo solto a fim de deixar o corpo todo de maneira confortável em relação à energia primaveril. Então, se a gente for ver, ele está relatando ali que tanto da primavera, mas também da energia primaveril que tem ao amanhecer. Então, está fazendo já uma correlação com essas duas energias. Já que a primeira é a estação da geração, não se deve violentar a facundade do crescimento. O que se deve fazer é ajudar a sobreviver, não matar, contribuir e não perverter, premiar e não punir, a fim de corresponder à propriedade de energia da primavera e estar de acordo à forma de preservar a saúde. Se este princípio for violado pelo homem, desculpem, esqueci de aumentar aqui, eu vou aumentar, tá? Tinha esquecido desse detalhe. Seu fígado ficará ferido, já que o fígado está associado à madeira, e as madeiras prosperam na primavera.
Quem falhar em se adaptar à propriedade da energia da primavera, que é da geração, e lesar seu fígado, irá contrair uma síndrome de frio no verão. Isso porque sua capacidade de adaptação ao verão foi enfraquecida devido à sua inepta em preservar a saúde, em seguir a propriedade da energia da primavera, que é de coração. Neste caso, se chama oferecimento ou crescimento inadequado. Aí a gente começa a entender um pouco do porquê quando a gente está na pós-graduação, né, a gente está ensinando, a gente fala tanto dessa questão correlacionada com a parte de que se você não cuidou durante o inverno, você vai ter consequências durante a primavera e assim por diante. E a gente às vezes não leva isso muito em conta, né? Porque a gente só vai vivendo e deixa a vida correr. E realmente a gente começa a perceber se a gente tem um desacordo, né? E atenção da qualidade da nossa vida durante, né? Realmente a um mês ou uma estação, a gente vê que isso nos afeta e afeta muito. Vou dar uma continuidade à leitura. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, escreva no chat que a Silvia vai, né, ler para mim, se tiver muito relacionado àquele texto naquele momento, tá? Até queria saber de vocês se vocês gostaram da última vez que eu fui traduzindo e compartilhando com vocês alguns significados de ideogramas e afins. Legal. Então vamos lá. Vocês podem ver que aqui novamente a gente tem alguns ideogramas que a gente falou da última vez. A gente tem aqui o Ki, né? A gente tem o Ki nessa região. Nós temos coração. Cadê? Coração aqui novamente, né? Este é um símbolo que está muito retratado o Tao, né? Então, se for ver o Tao, ele tem muitas... o mandarim é complicado porque aqui eu reconheço que é Tao, realmente. Ele fala do Tao, dessa questão da gente manter a nossa energia primordial, né? Aqui tem uma questão que pode ser relacionada ao Tao, mas pode não ser o Tao como a gente conhece. Aqui em cima, se não me engano, esse é o ideograma do Pai, ou está somado ao ideograma do Pai, então deixa eu ver. Deve estar relacionado a alguma coisa que tem autoridade, que tem realmente autoridade. Se vocês perceberem aqui muito interessantemente, né, essa primeira parte eu consigo entender, o período de 3 meses do verão. Então, se a gente for ver, a gente tem um ideograma que representa 3 e a gente tem um ideograma que representa a Lua. Ou seja, são 3 ciclos da Lua, 28 dias. Então, para eles, cada estação, se a gente for calcular, né, eu vou ser bem folgadinho e vou calcular na calculadora mesmo. Para eles, cada estação tem 84 dias. Vezes 4, nós chegamos a 336 dias. Sendo que nós adequamos como nossos dias têm 365 dias. Então, fazemos 333 menos 365. Nós vamos descobrir que tem 29 dias alheios, quase que um mês, né? Mais um ciclo de lua. Porque normalmente o ciclo de lua tem 28 dias e meio, mais ou menos. E aonde que enfia esses 29 dias? Ele se divide quase que entre 4 também e resulta quase que em 7 dias, o que a gente chama às vezes de interestação. Se vocês forem perceber, né, as estações do ano, a gente segue aqui no Ocidente como dia 21 foi quando começou o inverno. Pinóia, tem lugar que já começou o inverno há muito tempo. Tem lugar que vai demorar um pouco para o inverno acontecer. Talvez essa semana, como já está sendo anunciada, vai acontecer uma grande frente fria chegando. Então, no entendimento da medicina oriental, se entende-se que esse é o momento do ápice do inverno. Não é quando ele começa, porque ele já começou lá. Se você dividir 84 por 2, você vai descobrir que são, se não me engano, dá 42 dias. Então, começou 42 dias lá atrás, né? Alguns dizem, eu já vi isso na minha pós-graduação também, dizendo que na verdade são 36 dias para trás e 36 dias para frente, né, do dia que se marca o solstício do inverno e assim por diante. Só que a questão é que, como fala ali já agora, a gente consegue ver que ele fala ali:
o período de 3 meses. E os chineses seguem o calendário lunar. Eles não seguem o calendário romano como o nosso, né? E eles são muito mais conectados com a natureza, já começa por ali. A lua é que vai definir os meses deles, né? Deixa eu ver se alguém disse alguma coisa no chat. Show. Bem, vamos lá. O período de 3 meses do verão é chamado da estação do florescimento, em que todas as coisas vivas no mundo são prósperas e bonitas. No solstício de verão, a energia Yang atinge seu ápice e a energia Yin começa a declinar. Portanto, a interrelacionamento das energias Yin e Yang ocorre neste momento. Como a energia Yang constitui a energia vital das coisas e a energia Yin dá forma às mesmas. A combinação de energia vital, a energia da forma, faz com que todas as coisas vivas na Terra floresçam e liberem frutos. No trajeto do entrecruzamento da energia do céu com a energia da Terra, deve-se, como na época da primavera, dormir assim que cai a noite e levantar-se cedo pela manhã. Não se deve detestar a luz do sol, nem ficar frequentemente com fome, a fim de corresponder à propriedade do crescimento da energia solar, que promove o surgimento das flores e dos frutos. Deve-se suar para permitir a saída da energia Yang, a fim de evitar que o calor fique estagnado, em outras palavras, violento sobre o exterior. Aí é um fato bem interessante, porque vocês já devem ter ouvido nas pós-graduações de vocês que quando a pessoa transpira muito, ela está perdendo energia, ela está se esvaindo na energia. Principalmente pessoas que sofrem de hiperidose e ela sua durante a noite, sua durante o dia, e normalmente está associada a um desequilíbrio de rim e coração. Falando de rim e coração, lá no congresso, né, a médica Xie, né, professora Xie, ela falou, né, sobre os meridianos, os 6 grandes meridianos. E o meridiano grande do rim e do coração se chama, se não me engano, Shaoyin, né, o pequeno yin. Então eles têm essa conexão entre eles mesmos, porque eles são grandes meridianos. Ou seja, nasce lá no rim 1, na base do nosso pé, ele percorre e termina bem próximo ao coração. Se vocês forem ver o meridiano, ele termina bem próximo ao coração e ele conecta com o coração, e esse coração ele divide novamente, o meridiano ele sai do coração pela axila, ele torna a superfície do nosso corpo pela axila e vai estendendo até chegar ao nosso dedo mínimo, né? Então é interessante a gente entender, começar a entender por que eles falam tanto desse yin yang, né? E está bem claro aqui essa conexão, até mesmo porque o rim tem conexão com a água, né? São estas as formas de preservar a saúde no verão. Se estes princípios forem violentados pelo homem, seu coração ficará ferido, já que o coração está associado ao fogo e que o fogo é vigoroso no verão. Se alguém falhar em se adaptar propriamente à energia do verão, que é o crescimento, seu coração ficará ferido e a pessoa irá contrair malária no outono. Isso porque sua adaptabilidade à energia de outono se enfraqueceu devido à sua incapacidade de acompanhar a propriedade da energia do verão, que é o crescimento, para preservar a saúde. Nesse caso, se chama inadequação em se oferecer à colheita, né? Para os chineses, o outono tem muita correlação com o momento da colheita, onde eles colhem aquilo que foi plantado, né? Então, a gente começa a entender um pouco da onde surgiu as bases da medicina pela questão da vivência e convivência deles, né? Olha como que Qi aparece várias e várias vezes aqui, incansavelmente, né? Aqui, se não me engano, é 6. Esse meridiano, se não me engano, é 6. Esse ideograma é 6. Aqui a gente tem árvore e raízes, né? Também associado, provavelmente aqui deve ser a primavera, que é isso que quer trazer nesse sentido aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu posso contribuir. Esse símbolo combinado com o outro, ele forma o símbolo de chá. Isso me lembro. É bem interessante. Bem, eu vou dar continuidade. Nos 3 meses de outono, as formas de todas as coisas vivas na terra se tornam naturalmente maduras e prontas para a colheita. No outono, o vento é vigoroso e rápido, o ambiente da terra é claro e brilhante,
Portanto, durante esse período deve-se deitar mais cedo a fim de ficar afastado do frio, levantar-se cedo para apreciar o áspero outonal, conservar o espírito tranquilo e equilibrado, a fim de isolar-se do sussurro do outono, restringindo o espírito e a energia internamente e protegendo a mente contra a ansiedade e impetuosidade. Dessa forma, a tranquilidade de cada um pode ser mantida, mesmo na atmosfera do sussurro do outono, e pode-se conservar da mesma maneira o hálito do pulmão. Se estes princípios forem violados pelo homem, seu pulmão ficará ferido, já que o pulmão se associa ao metal e este vinga no outono. Se alguém deixar de se adaptar à prosperidade da energia do outono, que é a colheita, este tenderá, sujeito, a contrair diarreia lineteárica, com fezes aquosas contendo alimento não ingerido, no inverno. Isso porque sua adaptabilidade é a energia do inverno, se enfraqueceu devido à sua capacidade em seguir a propriedade de preservar a saúde da energia do outono, que é a colheita. Nesse caso, se chama inadequação em favorecer o armazenamento. Né? Então, eu acho que eu estou até passando por isso, viu, gente? Que olha, tá bem parecido com o que eu estou passando, realmente. Eu acho que todo mundo está passando por isso, né? Desarranjos intestinais, até pela questão emocional que toda essa pandemia está causando em nós, né? Como um todo, né? Porque não tem sido realmente momentos muito fáceis para nenhum de nós. Esse texto aqui, eu fiz um pouco de confusão antes, mas só para entender que esta parte aqui retrata-se dessa daqui, né? E olha que incrível, uma coisa que eu comecei a falar brincando, né? Antes, quando eu comecei a aprender outras línguas, eu falava brincando assim. O espanhol, ele fala tudo isso aqui para poder falar o que o inglês fala isso aqui, para o português falar isso aqui. Aí agora, aprendendo mandarim, eu aprendi que o mandarim resume muito mais nisso daqui. Então, um único ideograma pode e vai significar muitas coisas, né? Porque ideogramas eles são constituídos às vezes por 3 partes de outros ideogramas, né? Então ele vai sim trazer muitas informações dentro do contexto. Bem, vou seguindo aqui com a leitura. Agora vamos falar dos 3 meses de inverno. Nos 3 meses de inverno, toda a grama e a maioria das árvores embranquece, os insetos entram em hibernação, a água vira gelo e a terra congela trincando. A maioria das coisas se fecha ou se oculta para se guardar contra o frio. Isso se chama estação de fechar e armazenar. Neste período deve-se estar em um ambiente quente, manter-se aquecido e manter estrita prevenção contra o frio, para que a energia yang não possa ser perturbada. Deve-se ir cedo à noite para a cama e levantar-se cedo para o contato com a luz solar. Deve-se abrigar o espírito e mantê-lo em repouso, como que tem uma opinião particular no coração, porém sem revelá-la ou sem parecer ter uma ideia definida em mente, pronta para enfrentar a situação. Desde que o tempo no inverno é frio, deve-se evitá-lo e ir em direção à quentura, evitar que a pele transpire muito, guardar-se contra o consumo ou exaustão de energia yang. Essas são as maneiras de manter a saúde no inverno. Se esses princípios forem violados pelo homem, seus rins ficarão lesados, já que estes se associam à água e que esta prospera no inverno. Se houver falha na adaptação da propriedade de energia do inverno, que é armazenamento, haverá a probabilidade de contrair flacidez muscular e friagem nas extremidades da primavera. Isto porque sua adaptabilidade à energia da primavera se enfraqueceu devido à sua incapacidade de acompanhar a propriedade de conservar a saúde da energia do inverno, que é encerrar e armazenar. Nesse caso, se chama-se inadequação em oferecer o surgimento. Só um instantezinho, gente. Só vou dar uma pausa rapidinha. 2 toques e estou de volta. Deu para você ouvir com a porta fechada. Deu para ouvir. Por favor. Eu consegui ouvir. Você está de fone.
cortei, gente. Vamos lá. Aqui. Bem, vamos continuar agora. Finalzinho do capítulo. A energia do céu é clara e brilhante. Gera continuamente o surgimento, o crescimento, a doença e o envelhecimento de todas as coisas dos seres. A vitalidade de sua claridade e brilho nunca irá cessar. Por isso também não irá ocorrer seu declínio. Se o céu não estiver brilhante, o sol e a lua, toda a terra devem ficar escuro, e as atividades funcionais de energia vital irão ficar obstruídas com a cavidade dos orifícios do corpo humano obstruídos, ao serem invadidos por fatores perversos. O entrecruzamento entre as energias do céu e da terra depende dos movimentos e da luminosidade do sol e da lua. Se o sol e a lua pararem de iluminar, a energia do céu ficará obstruída e deixará de descer. Como resultado, o céu ficará obscurecido por nuvens e névoas, e a energia da terra deixará de subir em resposta à energia do céu, e o orvalho ficará impossibilitado de cair. Eu acho tão... A medicina tradicional chinesa ela é um tanto poética, mas eu acho que é uma poesia válida porque às vezes faz a gente refletir sobre os nossos comportamentos diante a natureza, né? Porque se a gente for ver, às vezes a gente não para pensar realmente nisso, né? Se o sol parasse de brilhar, se a lua parasse de brilhar, talvez a gente já ouviu, por causa que a ciência diz, se o sol parasse, tudo ia morrer. Mas aqui ele fala de uma forma não científica, mas fala de uma forma verdadeira, porque realmente, até mesmo quando a lua cheia, a gente está numa semana de lua cheia, essa lua cheia ela vai favorecer e oferecer luz para que vegetais cresçam, floresçam e se desenvolvam, né? Então ela é muito essencial para que isso aconteça também. Ela também ajuda a refletir, né, a energia do Sol, que é uma energia Yang, e a Lua é uma energia Yin, né? Tanto que às vezes eu chego a comentar que o momento de Lua cheia é o momento onde a gente tem presente o Yin e o Yang também. Vamos continuar. O crescimento e desenvolvimento de todas as coisas na Terra depende do entrecruzamento das energias Yin e Yang. Se as duas energias deixarem de se comunicar, todas as coisas na Terra perderão sua fonte de nutrição. Sob tais circunstâncias, a maioria das árvores grandes morrerá. Além disso, irá ocorrer no mundo uma alteração anormal e a sequência do tempo nas 4 estações ficará confusa. O tempo não será severo no outono e não haverá um frio cortante no inverno. O vento e a chuva não serão regulares na primavera e não haverá orvalho no verão. Desde que as energias Yin e Yang estejam mal ajustadas, não poderão ajudar ao surgimento e ao crescimento de todas as coisas, e de tudo que há na terra irá morrer jovem. Os sábios conhecem os como e porquês da variação do Yin e do Yang. Portanto, podem evitar doenças raras sob o condicionamento de súbitas mudanças ambientais, como podem se adaptar ao mecanismo da existência como outras coisas na Terra. Portanto, sua energia vital nunca esgotará. Se o princípio de preservar a saúde for violado na primavera, a energia Shao Yang, olha ali, o suprassumo do que a gente quer, né? Que a gente quer entender esses tais 6 grandes meridianos, né? Shao e Yang, como já expliquei para vocês, Shao significa pequeno, então pequeno Yang, né? Deixa eu pegar aqui rapidinho a minha cola para já falar para vocês os meridianos envolvidos nessa questão, né? Para a gente já ir se inteirando e entendendo, para não ficar aquela coisa só no ar, né? Subentendido. O meridiano, né? Os meridianos ligados ao Shao Yang é o TR, né? Triplo aquecedor, ou TA, triplo aquecedor, né? Então tem o triplo reaquecedor ou triplo aquecedor. Tem vários editores que usam nomes diferentes. E a vesícula biliar. Então, já se sabe que se não cuidar na primavera, são estes dois que vão ser afetados. E é interessante, porque se a gente for parar para pensar,
O TR ajuda na distribuição do calor pelo corpo e também está muito associado à transpiração. E a vesícula biliar está muito associada a realmente a separação, né, da gordura para ajudar a nossa digestão, né? E a vesícula biliar está ligada ao elemento madeira. Então vamos lá. A energia Shao Yang de cada um não será capaz de aportar a função de geração à sua plenitude. Por isso, a energia dos rins piorará consideravelmente. E é estranho, né, colocar Shao Yang aqui e falar dos rins. Será que está errada essa minha cola aqui? Deixa eu dar uma confirmada aqui. Não, tá certo. Tá certo. Não, tá certo mesmo. Às vezes nem tudo é tão óbvio na medicina tradicional chinesa. A gente precisa realmente olhar, contestar. Se o princípio de conservar a saúde for violado no verão, a energia Tai-Yang, os meridianos relacionados são intestino delgado e bexiga. Só confirmando, isso mesmo, intestino delgado e bexiga. De cada um, não será capaz de aportar a função do crescimento à sua plenitude. Por isso, a energia do coração estará em agitação interna. Se o princípio de conservação da saúde for violado no outono, a energia Shaoyin, que está relacionado aos queridos coração e rim, de cada um não será capaz de aportar a função de colheita e o seu termo. Por isso ocorrerá a distensão da energia dos pulmões. Se o princípio de preservar a saúde for violado no inverno, a energia Tai-Yin está associada ao pulmão e baço pâncreas, de cada um não será capaz de aportar a função de armazenamento do seu termo, já que a energia Tai-Yin se conecta internamente com os rins e ela então falha em armazenar a energia dos rins, irá degenerar suas funções e irão enfraquecer. Por mais que às vezes não tenha associado, como ele disse assim bem claramente do que a gente entende o que são os grandes meridianos, ele fala das consequências de outros órgãos. Então não tem como não deixar de não ter uma correlação. E agora eu fiquei assim, querendo entender isso, até junto com vocês. Porque até ele só cita esses grandes meridianos, 4 grandes meridianos e faltou 2, né? Então vamos lá, ele fala no Shao Yang que se a gente não cuidar na primavera, a energia do Shao Yang não vai ser capaz de apontar a função de geração em sua plenitude. Vamos olhar para o Shao Yang. Shao Yang é TR e VB, né? TR está associado com circulação sexual. Eles estão fora do pentagrama, mas estão associados ao fogo. Vesícula biliar está associado com relação à madeira, que também está relacionada à geração do fogo no caso. Deixa eu ajudar aqui a Norma que está tentando entrar aqui. Está fixada, minha querida. Mas vamos ajudar. Pronto. Deixa eu voltar aqui. Então, Shao Yang, né, TRVB, vai afetar os rins. Como é que a gente consegue entender que isso afeta de alguma forma os rins? Na minha interpretação, a gente está falando do a gente está falando de 2 meridianos, um está relacionado com a madeira, o outro está relacionado com o fogo, sendo que ele fala que afeta o rim. O rim é aquele que gera madeira, e o rim também tem correlação a gente sabe que tem correlação com o coração, principalmente pelo Shaoyin. Deixa eu pegar aqui só, desculpa estar interrompendo, gente. Vou ajudar aqui a Norma para poder entrar. A gente então tem que tentar fazer essa correlação, que às vezes não é tão óbvio, mas forçando a nossa mente ela vai fazendo as correlações. Então a gente tem aqui
uma correlação que faz sentido, de certa forma, porque a gente fala de meridianos que estão dentro dos elementos, mas talvez o meu entendimento agora está tão pequeno porque eu não entendo como eles enxergam esses 6 grandes meridianos, porque a gente enxerga eles dentro de uma questão muito função de órgão, né? A gente não, eles entendem talvez de uma forma muito diferente da gente, né? Deixa eu permitir a norma entrar. Show. Taiyang. Eu vou seguir para a gente discutir depois, porque vai que a explicação veio aqui na sequência, daí a gente volta nesse tema. Eu acho que seria interessante discutir isso, porque eu acho bem interessante. As energias de todas as coisas na Terra surgem na primavera, crescem no verão, dão a passagem no outono e se ocultam no inverno. São todas geradas pela lei da variação das energias do Yin e Yang das 4 estações. Dessa forma, as energias Yin e Yang das 4 estações são as energias raiz do surgimento e crescimento de todas as coisas. Portanto, os sábios conservam o coração e o fígado, que é a energia Yang, na primavera e no verão. E mantêm os pulmões e os rins, que é a energia Yin, no outono e no inverno, a fim de não estejam consistentes com as suas raízes, para que assim possam preservá-las perfeitamente. Os seres humanos, como todas as coisas na Terra, também se submetem à lei da variação das energias Yin e Yang. Quando alguém vai contra a lei, que é a raiz, será cortada a sua origem de vida e a sua energia primordial será expolida. Nossa, que delicado, né? Para dizer que vai morrer. Portanto, a lei da variação das energias Yin e Yang controla o princípio e o fim e decide o nascimento e a morte de tudo. Se a lei da variação das energias Yin e Yang for violada pelo homem, irão ocorrer doenças com frequência, mas se estiver bem adaptada, não surgirão doenças estranhas. Quem conseguir manter a tal lei bem adaptada será aquele que terá domínio sobre a forma apropriada de preservar a saúde. Comumente, só os sábios podem seguir a lei e os loucos vão contra ela. Resumindo, o homem sobreviverá quando seguir a lei, irá morrer se agir contra ela. Se a energia Yang falhar em penetrar no corpo e a energia Yin não puder sair dele, a condição favorável de saúde irá virar um transtorno. A contradição entre exterior e interior irá causar adoecimento mútuo, com a exclusão do Yin e do Yang. Quando um sábio trata o paciente, sempre se enfatiza a precaução, a frequentemente usada medidas preventivas para apaziguar os distúrbios. Se a doença for tratada após ter sido formada, ao se tentar apaziguar o distúrbio após este se tornar forma, será muito tarde. Da mesma forma que cavar um poço quando alguém tem sede, ou que se forjem armas após a guerra ter eclodido. Eu vou repetir novamente essa parte. Se a doença for tratada após ter sido formada, ao se tentar apaziguar o distúrbio após este tornar forma, será muito tarde, da mesma forma que cavar um poço quando alguém tem sede, ou que se forjem armas após a guerra ter eclodido. Eu acho que o capítulo terminou de uma forma bem interessante, né? Que é uma das coisas que às vezes a gente ouve muito nas nossas pós-graduações, que a acupuntura ela não é só remediativa e paliativa, ela trabalha na prevenção, né? E observando os sinais que o corpo dá. Isso é uma das coisas que mais me incomoda. Eu vou fechar agora o livro e para ficar só a minha câmera. Uma das coisas que mais me incomoda, né, quando a gente olha para a medicina convencional, que ela é muito pouco paliativa, pouco preventiva, né? Eu sou homem e eu tinha o costume de ir ano a ano no meu urologista. Eu não fui nesse ano e o ano anterior, porque todas as vezes que eu ia lá, eu via que ele me atendia com desgosto, né? Eu ia querer chegar lá, não, eu queria fazer os exames paliativos para saber como é que tá o meu sangue, como é que tá meu órgão sexual, se tem alguma alteração, se não tem, se preciso me preocupar em alguma coisa ou não. Ele falava assim, você é muito jovem, para se preocupar com isso e, sabe, parece que era um saco para ele me atender porque eu queria fazer um check-up. Que para nós homens parece que não é algo convencional, mas para as mulheres é. Todo ano tem o, né, Papa Nicolau, acho que é o nome que se chama, né? Ou me corrijam, por favor. Mas eu sei que todo ano vocês fazem o check-up de vocês, né? Agora parece que o homem não. O homem não precisa de preventivo, né? Porque o homem não tem problema, né? Não tem nada para corrigir, não tem nada para olhar,
né? E até umas vezes, dessas vezes que eu fui lá, ele pediu fazer um exame de ultrassom, foi descoberto que eu tinha uma irregularidade num dos canais que saiu do testículo para poder ir para o canal direto para poder ter filhos. E ele disse, é bom acompanhar isso. Aí tá, eu voltei 2 anos depois, tá, vamos fazer o exame de volta para acompanhar? Não, não precisa, você é muito jovem. Pô, se ele pediu um exame para mim, verificou que tem, e ele disse que é bom ficar de olho, por que não vai fazer de novo o exame para ver como é que tá? Se evoluiu ou não evoluiu? Porque não adianta eu chegar com os meus, sei lá, 35 anos de idade, tô querendo ser pai e daí desculpa que eu não posso. Aí eu vejo, faço o exame, como você pode ver aqui, o teu canal tá obstruído. E o médico fala, eu não sei como é que isso aconteceu. Eu falo assim, não, o outro cara aqui disse que eu tava com problemas, eu tinha que tomar cuidado, né? E os sinais aparecem no nosso corpo, só que a gente nega, né? Por exemplo, tem uma colega professora no cursos técnicos que eu dou, que ela teve uma profusão que virou uma hernia de disco, e essa hernia de disco acabou causando uma lesão óssea, e esse fragmento acabou saindo indo para a região do nervo dela, causando parestesia e dores contínuas em pontada. E ela começou a sentir essa dor há mais de 1 ano. E ela foi querer buscar uma solução para isso agora. A acupuntura vai ajudar ela? Talvez, segundo o texto aqui, talvez não. Talvez só a faca, né? Mas eu fiz o atendimento dela hoje, ela saiu melhor, só que o problema é que eu não sei o que ajudou ela hoje, porque foi feita a acupuntura, aí ela depois foi para os pilates, aí do pilates acho que ela fez ozonioterapia, e depois da ozonioterapia ela foi lá e fez osteopatia, então eu não sei o que ajudou ela, eu não sei, não sei o que ajudou ela, né? E às vezes eu começo a entender porque alguns professores, né, falavam assim, no meu atendimento eu faço shiatsu, eu faço acupuntura e faço acupuntura. E meus professores, mas tu não sabe o que está funcionando? Basicamente isso, né, Silvio? Mas assim, quando eu penso, poxa, eu estou trabalhando com 3 técnicas orientais, shiatsu, acupuntura e acupuntura. Então eles têm o mesmo raciocínio, atuam de formas diferentes, mas para aquele meu único raciocínio. Agora ela se encontrou com 3, 4 profissionais diferentes num dia para o mesmo problema. Cada um vai ter uma visão completamente diferente da coisa. E eu não sei vocês, mas uma das coisas que eu comecei a fazer quando eu comecei a aprender sobre medicina tradicional chinesa é observar as estações do ano e como eu me comporto durante elas. Como é que elas me afetam, né? Se eu percebo que realmente eu fico mais... eu tenho mais doenças durante o inverno, eu tenho mais doenças durante o verão, eu tenho doenças mais durante a primavera. Não tem aquela coisa que as pessoas falam, durante a primavera eu fico com muita rinite, né? Muita sinusite. Será que lá no teu inverno tu cuidou, ou tu comeu muito queijo, né? Ou tu comeu demais, tu fez uma reserva muito além do que você precisava ter tomado? E daí na tua primavera você vai ser cobrado, né? A única coisa é que quando eu olho isso, eu fico assim preocupado, né? Meu Deus do céu, então quer dizer que se eu pegar e não cuidei no inverno e chegar a primavera, eu tô ferrado. Como é que eu pego e reverto isso, né? Mas talvez a gente tenha a oportunidade de reverter isso como? Através da acupuntura, tendo autoconsciência, alimentação. E assim, eu tenho feito um grupo de meditação todos os dias, por 21 dias, a gente já está indo no 15º, amanhã 16º dia. E a gente tem que levantar todos os dias para poder meditar às 6 horas da manhã. Então eu acordo às 5h30, faço as minhas necessidades, pronto a câmera e faço, né, a meditação. Todos os participantes estão percebendo que eles estão mais expostos durante o dia, esses últimos dias, mais produtivos, né? E aí se faz a mais-valia do que realmente diz nesse livro, que a gente deveria amanhecer quando amanhece o sol. Claro que quando eu acordo às 5h30 ainda está escuro,
Mas 6 horas, 6 e meia já começa a amanhecer de fato, dependendo de qual região do país que você está. Claro, né? Tem uma pequena diferença, 20 minutos, às vezes até 1 hora de diferença. Mas a gente não consegue, por conta da nossa sociedade mais, a ir para a cama quando anoitece. E eu confesso para vocês que hoje em dia, eu entendo até porque algumas pessoas não conseguem. Quando eu morava na casa dos meus pais, eu tinha liberdade, eu conseguia dormir às 9h30 da noite. Às vezes eu ia dormir 9, 8 horas da noite. E daí eu conseguia acordar 4h30 da manhã, onde eu acordava, eu ia pro banheiro, fazia minhas necessidades, escovava os dentes, tomava uma água em jejum, meditava, e daí eu peguei na Paraíba, eu imagino porque me corrija, né? Porque Paraíba tá no Nordeste, não tá? Rose, Nordeste, né? Não tá mais na ponta, né? Então, como o sol nasce, com certeza vai chegar mais cedo aí do que aqui, pra mim que tô aqui na região sul. Com certeza. Você pega mais um calorzinho aí do que eu, né? Aliás, mande esse calor pra gente aqui, porque vai ficar frio o negócio aqui no sul e sudeste. Bem frio mesmo, então até previsão de nevar. Até perdi o fio da meada com a brincadeira. Eu tava falando, acho que a Silvia vai me ajudar a recordar ali, eu esqueci. Onde que eu tava. Teu microfone tá fechado, não me lembro que você tá, não consigo te ouvir. Acordava cedo. Isso, acordava cedo. Então eu acordava cedo e eu conseguia render muito no dia. Parecia que por respirar o ar tão cedo, eu tinha uma disposição muito maior do que eu acordar 8 horas da manhã, né? E eu sei que no início é muito difícil. Agora, morando com a minha companheira, 3 crianças junto, né? E ainda mais que eu não sou o pai delas, eu sou o padrasto. Então eu não consigo dizer assim, não, o horário para dormir é 8 horas da noite. Eu não sou pai? Como é que eu vou colocar uma regra dessa? Né? Vai tentar dormir 9h30 da noite com barulho de jogo acontecendo, televisão ligada lá fora, né? É difícil, às vezes só se colocar um protetor ali dentro e se adaptar. E daí eu comecei a entender os meus pacientes, porque para mim era muito fácil. Quando eu morava com os meus pais, eles determinavam meus horários, meus pais, o quarto deles ficava longe do meu, então quase nem ouvia a televisão deles. Então, para eu dormir cedo e acordar cedo, e não atrapalhava eles, porque a casa era grande, então agora eu vivo num apartamento. Então, eu comecei a entender os meus pacientes porque estão tão estressados, porque eles não estão bem, né? A vida, né? Eu até falei para uma paciente minha, né, que ela falou assim: "Nossa, eu tô cometendo os mesmos comportamentos que minha mãe". Eu falei: "Ah, que maravilha, né? A vida é uma graça, né? Ela coloca ela no teu sapato da tua mãe". Tá travado ainda? Me digam se Voltou, Gabriel. voltou. Voltou. Show. Voltou. É, ela, então acho que travou bem na parte que eu tava falando dessa questão da minha paciente, que ela falou assim, né, tava criticando muito a mãe dela, depois ela falou assim, nossa, eu tô cometendo as mesmas atitudes que a minha mãe. Eu falei, que maravilha, viu como a vida é? Ela te coloca nos sapatos da tua mãe para você ver como é que é a vida dela, para você parar de ficar criticando ela, né? E às vezes a gente vai ter que ter isso, né? Porque às vezes o paciente chega para ti no atendimento e fica, pô, toda semana a mesma história, coloca a agulha aqui, pá, não resolve, pá. Então a vida vai te encarregar de colocar no sapato dele, para tu ver como é que é, né? Vai trabalhar numa empresa, no administrativo, que aconteceu comigo, para ver como é que é o estresse, lidar com pessoas. Vai ter que lidar com criança, companheira, convivendo tudo no mesmo apartamento, mesma pandemia. Vai ver como é que é isso. Para você entender o porquê que teu paciente chega com ansiedade e preocupação. E você ainda tem que ter a cobrança interna ainda, né, de dizer assim, não, mas eu não posso ficar assim, eu tenho que ser o exemplo, tenho que cuidar da minha energia e tudo, né? E às vezes a gente vai aprender nesse processo, enquanto terapeutas, que a gente tem que entender que nós precisamos nos preservar. Então, muitas vezes, o que eu faço? Eu faço um exercício de perseverança.
Ou seja, eu me cobro para ir dormir cedo. Fecho a porta, desligo a luz, coloco o travesseiro e colocar o travesseiro aqui e vou dormir. Porque eu não posso culpar o outro pela minha incapacidade de conseguir realizar aquilo que é bom para mim. Então, se para mim é bom comer comida boa, então eu vou comer comida boa. Se é bom para mim acordar e dormir cedo, então eu vou fazer essas duas coisas. Para que isso seja bom para mim. E talvez as pessoas vão seguir por exemplo. E é assim que a gente tem que pensar quando a gente está nas estações. Cada estação, a gente tem que cuidar muito realmente das nossas emoções. E ali já deu todas as etapas ali deu o que a gente tem que fazer para cuidar. Eu vou abrir aqui de volta e só vou ler rapidinho o que ele fala de cada estação. Cadê? Quando falhar em adaptar a propriedade de energia da primavera, é de geração, é de lesar seu fígado, irá contrair uma síndrome do frio no verão. Isto porque sua capacidade de adaptação ao verão foi enfraquecida, devido à sua inepta em preservar a saúde, em seguir a propriedade de energia da primavera, que é de geração. Nesse caso, se chama oferecimento ao crescimento inadequado. Agora eu entendi por que eles dizem que na primavera, se você não cuidar, vai afetar o rim. Porque ele diz aqui, irá contrair uma síndrome do frio no verão. Frio está relacionado ao rim. Né? Agora começa a fazer um pouco mais de sentido o que ele fala. Então ele vai dando a dica do que a gente tem que fazer durante aquela estação. Então olha que legal, a gente está no pico máximo do inverno. Vamos dizer que vamos procurar o que a gente tem que fazer no inverno, né, para não ficar com problemas, né? Isto porque já vou falar na parte finalzinha aqui do rim. Se houver falha na adaptação à propriedade de energia do inverno, que é o armazenamento, haverá probabilidade de contrair flacidez muscular e friagem nas extremidades na primavera. Isto porque sua adaptabilidade à energia da primavera se enfraqueceu devido à sua incapacidade de acompanhar a propriedade de conservar a saúde da energia do inverno, que é encerrar e armazenar. Nesse caso, chama-se de inadequação em se oferecer ao surgimento. Ou seja, durante o inverno, o que a gente tem que fazer agora? A gente não pode se expor tanto. E tem uma pandemia ajudando com relação a isso. A Norma falou, no verão eu ficava muito irritada e só a medicina chinesa me explicou isso. Abre aí um pouco pra gente, Norma, como é que foi se te deixava muito irritada, o que a medicina tradicional chinesa te explicou por que você era irritada no verão. Mesmo que seja só por escrito, mas se quiser abrir o microfone vai ser bem legal pra gente. Desculpem, é que eu estou jantando, que eu estou atrasada. Aí, assim, no verão, eu percebi que eu ficava muito irritada. E o Rio é muito quente, né? E como eu pegava ônibus, eu percebi que os motoristas de ônibus eles ficavam ensandecidos, loucos, entendeu? Eita. Aí a gente era um ciclo vicioso, muita gente ficava muito mais irritada. E isso para mim era visível, eu não conseguia compreender isso. Entendeu? Os motoristas, porque além do calor normal, os ônibus tinham ar-condicionado, ainda tinha um motor ali do lado dele, nas pernas deles, tinha uns 50 graus, né? Jesus. Fora os 30 e tantos, 40 do lado de fora. Então a culpa do calor no Rio de Janeiro é esses motores, então. Oi? Então a culpa do calor no Rio de Janeiro é culpa desses motores aí, então. Para os motoristas, né, de ônibus, né? E o carioca já não é muito tranquilo, né? Então eu ficava muito irritada. Quando eu soube disso, que o calor faz mal pro coração, porque deixa de abrigar o Shen, eu falei, é isso. O Shen faz fica agitado. Todo sentido pra mim. Faz todo sentido. Fez todo sentido. Eu fiquei apaixonada com essa explicação. Eu falei, é isso. Ninguém sabia explicar, né, na medicina convencional, ocidental, esse tipo de coisa, né? E é isso que é bonito na medicina chinesa, né? E talvez a solução para tua uma das soluções, né, poderia você olhar para tua primavera, né?
Pra ver como é que era o teu cuidado zelar na primavera, pra talvez não ficar tão irritado no verão. Claro que com excesso do calor, isso seja não só o calor físico, mas da agitação em si, com certeza vai deixar qualquer um irritado. Não tem como não. É. Mas eu sou bem mais suscetível, então era assim, gritante a coisa comigo. Tu sabe se teu biotipo Muito é bonito. fogo? Oi? Tu sabe se o teu biotipo é fogo? Não sei ver isso. Como se vê? Olha, tem pela mão, né, que normalmente a gente faz. O meu biotipo é bem terra, tá? Tem uma forma de você olhar pela mão e olhar o corpo da pessoa. Tem uma mistura de terra com metal, porque tem um corpo longínquo, mas eu tenho facilidade em ganhar peso tanto de massa gorda como massa magra, né? E a hora que eu entrar numa academia eu vou virar aqueles caras de, né? Brrr. O fogo, ele normalmente é uma pessoa que ela tem uma grande capacidade de sedução, né? Então até na voz, o corpo é seduzente, a pessoa é muito cativante, ela consegue conversar com as pessoas, envolver elas. É, não é bem uma manipulação, é uma persuasão, né? E ela realmente tem um corpanzil, tem um corpo mais delineado, as mãos são, como posso dizer, elas são quase como se fosse um pouquinho de garras, mas elas são bem desenhadas, as unhas são um pouquinho pontiagudas, um pouquinho só, sabe? Parece você? No corpo eu sempre fui magérrima, né? Eu Então, sempre fui muito, muito magra, queria engordar e não conseguia. então aí um ponto para metal já. Um pouquinho de metal. Né? E Aí eu acho que agora faz mais sentido ainda tu ficar irritado no verão. Agora eu Faz. entendi. Porque quem que É o controla, metal. quem que controla metal? É verdade, é o fogo, né? É o fogo. Se colocar alguém agitado do teu lado, tu vai ficar muito puta. Vai ficar assim. Nossa, eu não aguento pessoas agitadas, por De- isso eu falo que eu costumo ser esponja. Se tiver alguém agitado perto de mim, eu me agito, sabe, por osmose. Coloca uma criança que tá endiabrada, naquele dia que ela quer apurrinhar na fila do banco do lado da Norma, ela vai ficar no temor. Eu saio da fila, eu sou capaz de chamar a atenção da criança ou da mãe que estiver, sabe, fazendo coisa errada. Porque o metal separa, ele julga, ele vai dizer, não, isso não tá certo. Né? Ele já vai até fazer já assim, peraí, deixa eu fazer uma análise dessa criança, dessa mãe, porque eu já tô puta, já tô aqui na fila do banco mesmo. Vamos entender por que esse peixinho é desse jeito. É ou não é? É, O metal deveria fazer. ele tem muita facilidade de internalizar as coisas, de analisar, de fazer esse processo. E interessante também uma coisa do metal. Tu se daria muito bem com alguém terra como eu, né? Elemento terra, porque a terra é aquilo que gera metal. Ou com alguém de água. Só que talvez alguém de água para ti seria muito parado, porque o metal ele não gosta de agitação. Mas também alguém muito parado na vida, tu começa a ficar irritado, porque pô, eu já sou meio tranquilo. Aí você vai me colocar, aí não dá. Aí não dá, né? Tô achando que eu sou metal também. Agora, se vocês forem companheiras de alguém Mas madeiras, eu sou impaciente, eu sou muito reativa. Isso seria coisa de metal? eu gosto de dizer que nem sempre o biotipo acompanha o comportamento mental, às vezes, nem sempre, tá? Mas isso pode ser tido também como um desequilíbrio teu, ou pode ser realmente uma coisa da natureza sua. Eu te confesso que biotipo é uma coisa que se perdeu muito conhecimento sobre biotipo. Né? Até tem um curso que eu quero fazer, um livro que eu quero comprar, que parece que é muito bom, que resgataram um pouco desse conhecimento. Mas pelas características que eu estou falando aqui, teu corpo, do que falou, tu tende um pouco mais pro metal. Isso é claro. Tá? Tanto que se você for ter um relacionamento com alguém de madeira, provavelmente você vai ser muito... Talvez você tenha que tomar cuidado para não ser abusadora dessa pessoa. Porque como metal controla a madeira, tu tem que tomar cuidado para não podar muitas asinhas de madeira.
Porque o madeira, ele é ansioso de uma forma que ele quer sempre, ele quer iniciar as coisas, ele quer fazer as coisas, né? Ele não quer ficar parado. Então alguém de academia, alguém que vai fazer exercício físico e tal. Talvez o madeira pra ti, tu conseguiria lidar, por exemplo. Mas, uma das coisas que eu aprendi com um professor meu, que ele falou assim, olha, tá, tu pode estar num relacionamento, por exemplo, com um homem fogo e você metal. E vocês se darem super bem. Por quê? Ambos têm uma autoconsciência muito grande das minhas características enquanto fogo e das minhas características enquanto metal. É bom ter um pouco de fogo pro metal? É, porque às vezes tu pode ter sido colocado como uma pessoa muito rígida, difícil de mudar as opiniões, ou não é? Sim. Então o fogo, ele vai te dar... Eu gosto de ser convencida, eu não sou radical não, mas eu gosto de ter que me provar, por A mais B, que aquilo dá certo. Por exemplo, alguém vai dizer que eu falei sobre o calor, para quem não estuda medicina chinesa é besteira. Mas quando eu ouvi aquilo, eu falei, é isso aí. Não é? É isso aí, então tem que me convencer. Eu até gosto de ser testada para saber se as minhas convicções estão corretas ou não. Entendo. Mas tem que ser convincente. Exatamente. E uma pessoa fogo, ela talvez te traria um pouco mais de amabilidade na vida. De ser mais tranquilo, de não levar as coisas tão a sério, tão rígido, tão ferro e fogo. Ou ela não é, né? Mas isso precisaria de uma maturidade dos dois. Porque o fogo, ele já é agitadinho. Então ele vai... igual um suricate. Fica, né, alucinado, né? Então... e pra ti que é metal, tu vai ficar assim, meu Deus do céu, essa pessoa não vai parar quieta, esse demônio, que saco. Deixa aqui no meu canto. Meu marido é fogo e eu sou metal. Quando ele fica agitado, eu tenho vontade de matar ele. Afastem as espadas dessa mulher de metal, porque ela vai cortar esse moço. Eu me controlo para não ser abusiva com ele também. O meu filho, eu sou muito controladora, porque tem o fato da preocupação, né? Ele só tem 16 anos. E ainda mais se teu filho for madeira, com certeza isso mais desafiante para ti, né? Mas hoje, com esse conhecimento que foi compartilhado para você, você pode parar, pô, que legal, entendi que eu sou metal e meu marido provavelmente é fogo. Como é que eu posso tirar o melhor do metal para poder auxiliar meu marido? E como é que eu posso tirar o melhor do fogo para poder me auxiliar, né? Porque talvez esse jeito agitado e flexível demais do seu companheiro pode te auxiliar em justamente você ser uma pessoa mais leve na vida e não tão tensa, tão pesada as coisas ou tão rigidez em algumas coisas. E você pode trazer para o seu marido a questão dele conseguir ter um pouco mais de direção na vida, de um pouco mais de também limitar, colocar limites e metas, por exemplo. Porque alguém de fogo é muito fogo, então, né? Fogo de palha às vezes, né? Como a Silvia falou ali, encontrar o equilíbrio. Eu gosto da palavra harmonia. Rose, por favor. Já explico por que eu gosto de harmonia. Eu queria partilhar com vocês o seguinte. Favor. Eu não fiz pós-graduação, tá? Eu fiz um curso de formação, estou iniciando aí na medicina chinesa, estou apaixonada. Quando eu estudei lá no início, antes da pandemia, tá? Eu não sei se você já viu isso. Eu queria muito aprender a questão do biotipo pelo rosto, às vezes, né, Gabriel? Pela mão. Eu queria aprender assim. Só que me foi passado, sabe como? A data do nascimento. Não. Aí, escuta só, foi passado por data de nascimento. Aí, beleza, a gente aprendeu dessa forma. Aí eu fui fazendo outros cursos. Depois da formação, eu fiz outros cursos, tá? Eu gosto muito de ir fazendo. Aí eu cheguei até... E só que aquilo eu não conseguia entender. Na minha mente eu achava muito que era numerologia. Não sei por quê. Eu achava, assim, uma coisa muito... Aí depois um outro professor, tal, eu fui falar isso pra ele disse, Rosa, esquece isso. Ele disse, só, Gabriel, que tinha um detalhe. Todas as pessoas que a gente fazia na data de nascimento, terminava que na tabela que ele entregava, que o professor entregou, dava certo. Por exemplo, no meu caso, a minha data de nascimento, né, o ano, o mês e o ano. Quer dizer, o dia, o mês e o ano.
ficou na casa entre 3 e 8. Seria mais ou menos isso, que seria fogo. E eu tenho muita característica realmente desse elemento, sabe? E alguns outros, aí cheguei em casa empolgada e fui fazendo, do povo de casa, a data de nascimento. Aí eu observava e via que a pessoa realmente tinha mais características daquilo ali. Mas depois chegou um outro professor na minha vida, lá na frente, aí ele disse assim, Rose, esquece isso, esquece. Apaga, porque isso é como se fosse, isso é mais para numerologia. Aí eu esqueci, eu não faço mais isso, mas eu gostaria muito de conseguir entender nessa perspectiva que você trouxe, né, e que a medicina chinesa traz, do biotipo, né, mais ou menos isso, né, pelo biotipo, Sim. né, o rosto parece que tem também, né, Gabriel, a característica do rosto, né, Sim. e pela mão, realmente ainda não consigo identificar assim, Ó, não. vamos Mas lá. eu esqueci a questão A gente tem- da data de nascimento. A gente tem 3 rostos nessa tela. Não tira o teu aqui, tá? Ó, olha o meu rosto. O meu rosto, ele é quadrado. Percebe? Olha pro rosto da Silvia. Ele não é um pouco mais longilínguo? Né? E olha o teu rosto. Ele é um pouquinho mais curto. Ele não é tão alongado nem quadrado. Ele é um pouco mais curto, realmente. Então aí a gente consegue perceber claramente. Há quem diga que é oval. É isso? Oval? O teu não é tão oval, ele tá com um pouco circular. Eu diria que tu tem um pouco de água e fogo pela tua característica. Talvez seja um conjunto bem interessante para ti. Talvez tu seja um pouco água ou fogo. Porque às vezes talvez as pessoas enxerguem que você é uma pessoa bem harmoniosa. Talvez você não é tão fogo. Talvez ou com a tua experiência de vida tu foi trazendo a água junto. Mas isso me parece uma combinação de fogo e água para mim. Pra mim. Na minha interpretação, só olhando. Sim. Mostra tua mão pra mim aqui na tela. Deixa eu ver. Tá vendo? Tá vendo? Nossa, teu dedinho é muito separado aqui, hein? Aqui. Sim. Vira agora as unhas pra mim, por favor. Deixa eu botar essa mão aqui. Isso, Acho que é mais melhor. fácil. Tá vendo? Aham. Mas tu tem característica de ambos. Eu consigo ver ambos. Mas o fogo é mais proeminente. É. Dá pra ver. É. Muito. Então, assim, Eu também sei algumas coisas. esse negócio de data eu evito, tá? Eu nunca me foi apresentado data, foi me apresentado características, né? Então você vai olhar qual comportamento, normalmente quais os tipos de doenças que normalmente tem mais frequência, assim por diante. Porque senão a gente, eu acho que não é tão assim, mas eu ainda não fui apresentado para essa técnica. Mas o que já me foi falado também é que não se olha por data de nascimento. Agora, a gente às vezes só vai saber mesmo quando a gente, né, for dessa para melhor, talvez a gente puder sentar com o Imperador Amarelo. Ei, conta pra mim a real. É por data de nascimento ou é observação? Conta aí, né? Porque o pessoal lá embaixo tá confuso. Não sabe o que é. Na verdade, Gabriel, eu percebo também assim, né? Nós temos características mais evidentes. Por exemplo, você fez essa leitura, uma característica mais evidente de Rose, e Rose bem sabe também que eu acredito que eu tenho mais características relacionadas a fogo mesmo. Mas eu acredito também, sabe, eu posso estar errado, né? Mas eu acredito aí, pelo tempo que eu tenho tentado estar estudando, é que nós temos um pouco de cada um, né? Sim, não. Né? Existe isso aí. Não. Agora, o que é que está mais em evidência? Né? O que é que vai estar mais em evidência? Que seria essa característica mesmo que a gente identifica como fogo. Agora, eu gostaria imensamente de aprender nesse aspecto que você olhou, né? E conseguiu identificar, sabe? Eu Sim. realmente não... Como eu fui apresentada, né? Nos números... Então, eu ainda não consegui, não. Talvez tá certo. Eu acho que não tem nada... Eu até gostaria que você me apresentasse em outro momento como é que era feito esse cálculo, tá? Ah, é simples. Por exemplo, eu vou tomar como base a minha data de nascimento. 25, tá? Eu tô até com a apostila, assim, com uma ficha aqui, na época o professor tá aqui do meu lado. 25, sim. Aí seria 25, 10, que é 10, de outubro, 72 o ano. Então, a gente faz uma soma. Por 5 exemplo, dias antes do meu aniversário, viu? 7. Hã? Eu faço dia 30 de outubro. Eita! Somos escorpianos aí. É verdade, amigo. Aí e vamos lá. 6 de outubro. É Libra. Ela é Libra. Libriana. Mas é outubro.
Então vamos lá, 25 você somaria 2 mais 5, 7. né? 7. Aí 10 ficaria 1, porque aí o 0, 8. 1, 7, 2, 9. Aí fazia mais outra soma, 7 mais o 1 do 10 lá, Ah, sim. tá associando? 8. E mais o 9 do 7 mais 2, de 72. Não deu se 9? conta o ano cheio? Oi? Só se conta o final do ano, 72. Não se Não conta... bota 1900, não, 72, certo? Aí daria quanto? Quando você soma 7 mais 1, 8, 8 mais 9, 17. Uhum. 17, aí a última soma você ainda faria, que seria 1 mais 7 dava quanto? 8. Aí eu vou para a tabela, para você. Fechou, 8. De 3 ou 8, tá? Não é de 3 a 8, não. Se der 3 ou 8, seria fogo. Terra, 4 ou 9. Se nessa soma total do final, ou der 4 ou 9, seria terra. 5, barrinha 0. 4, 9, 5 ou 0, metal. 1 ou 6, água. E 2 ou 7, madeira. Foi apresentado desta forma. É tanto que numa ficha, Gabriel e os demais que estão me ouvindo, numa ficha de avaliação, que nos foi passada também no curso, no início, tinha isso. Tinha essa tabelinha já na ficha para que a gente já pegasse a data, né, de nascimento da pessoa e já fosse fazendo. E, assim, no início, realmente, eu confesso a você, porque, assim, a gente, quando é ensinado, de uma forma, a gente segue aquilo. Tudo ainda é muito novo para mim, sim. e, sobretudo, no passado, né? Ó, o Então, meu eu deu fiz 7. isso mesmo, mas quando eu fiz esse outro curso, assim, lá na frente, aí foi que esse professor me disse que eu esquecesse essa questão das datas. Aí eu não faço mais não. Pois é, o meu deu 7. Qual que é 7? Madeira. Olha só. 2 ou 7, madeira. Na tabela. Eu não consigo viver com uma pessoa de madeira. Porque realmente eu tenho uma estatura alta, eu tenho mais facilidade de conseguir tecido adiposo e eu sou muito mãe, de certa forma, sabe? De terapeuta, de envolver. Mas eu já vi que eu tenho características de madeira, mas não é tão evidente. Olha o rosto da Norma ali, ó, pra ver se também não é oval igual da Silvia, igual de metal. Metal. O meu rosto é totalmente oval. É metal, é? É bem, se a Silvia deixar o rostinho dela reto e você deixar o teu rostinho reto, vocês vão ver que é bem parecido, ó. Parece a mesma estrutura. Tá vendo? Olha a minha mão, você consegue ver? Olha, tá um pouco escuro, mas deixa um pouco mais próximo. Deixa eu ver. Deixa eu chegar na luz aqui. Ilumina, Senhor. Cheguei à luz. Deixa mais a tua mão. Olha como a mão dela é longilíngua também. A da Silva também deve ser igual também. Aproxima bem da câmera. Todo mundo falava que tinha mão de pianista. Olha só. Deixa bem pertinho pra mim, Norma. Bem mais. Eu quero ver um detalhezinho, se não é. Ó, não dá pra ver tanto, talvez, em alguns de vocês, mas eu consigo ver que tem umas ranhurazinhas. Não tem, às vezes, uma ranhura. E a mão de vocês é bem seca, de certo, né? Muito. Olha aqui, o lado de cá parece um tronco de uma árvore. Também pela idade, né? É, um pouquinho, né? Não é? Sim. Pela idade também e tal, né? Mas sempre foi assim, parece um tronquinho de árvore, por isso que eu achava que era madeira, mas não é, né? Pode ter. Como a gente tava falando, a Rose tava falando, tu tem em evidência um pouco mais o metal, mas tu pode ter a madeira ali também junto, complementando, tá? Não existe essa questão como a Rose falou. Porque, não sei se vocês já fizeram um mapa astral com alguém sério. Ele vai falar assim, você tem elemento água, elemento terra e tal. Você nunca é só um elemento. No meu mapa, eu sou muito mais água, pela astrologia. E depois eu sou um pouquinho terra. E depois sou um pouquinho ar. E eu não tenho nada de fogo. E, curiosamente, eu fui fazer um teste de psicologia positiva com a minha companheira. Disse que eu tenho ativação, iniciativa, significado, excelência e comunicação. Que são coisas o quê? Fogo! Então, assim, Rose, tamo no barco. Aí, porque às vezes a gente ouve uma coisa aqui, a gente vai juntando, e daí a gente vê que às vezes não é assim, isso não define a gente plenamente. Eu posso ter um corpo de característica madeira com terra, mas eu tenho uma mente fogo.
eu tenho uma característica, né, como a norma, né? Eu tenho uma característica metal, mas eu tenho uma mente agitada, fogo. Então, necessariamente, não é uma coisa assim, né, tão... Porque, como vocês muito bem falaram, não existe como a gente só ter um elemento. E só para fazer uma ressalva, assim, Silvio, do porquê que eu adoto mais o harmonia do que o equilíbrio. Essa água aqui, ela tá em harmonia ou em equilíbrio com esse recipiente aqui? Tá em harmonia, não? Exatamente. Eu até posso colocar, dizer, tá em equilíbrio. Mas o que é mais perigoso? Eu mantenho em equilíbrio ou mantenho em harmonia aqui? Mais perigoso? Por que eu digo mais perigoso? Às vezes eu entendo que as pessoas estão tão estressadas porque elas querem manter as coisas equilibradas, né? E olha quanta energia eu tenho que colocar para manter isso aqui equilibrado no meu dedo, né? Então, a gente sempre coloca as coisinhas na balancinha, né? E daí, né? Tá faltando aqui, então vou colocar aqui. É coisa de libriano, né? Colocar na balança. Eu esqueci desse detalhe, esqueci. Muito lembrado. Literalmente. Mas tu entende por que eu quero dizer isso? Porque quando a gente entra na medicina tradicional chinesa, a estudar acupuntura, a gente vai ver lá o Yin Yang. Se vocês forem ver aqui, né, a capa do livro, eu posso girar ele aqui e ele não vai perder o sentido dele, né? Porque é harmonia, constante movimento. E como ali ele Gabriel, você vai ter que me ajudar aí a equilibrar esse meu metal aí para me entender, porque é uma batalha de uma vida, né? Eu mesmo não me aceito. Olha, aí já começa se aceitando. Esse é o começo de tudo, acho que no meu ponto de vista. Aceitar que você tem essa característica metal e olhar para o que tem de bom de metal. Metal ele tem uma... Onde que eu posso ver essas coisas? Eu posso talvez é que eu não quero prolongar muito para não ficar muito tarde. Mas talvez na próximo encontro eu posso talvez abrir um pouco os slides que eu tenho, os conteúdos que eu tenho sobre cada elemento, que é muito raso. Para vocês, talvez o que eu estou contando aqui já seja, nossa, Gabriel, tu tem muito conhecimento, mas eu quero aprofundar mais ainda, porque tem Mas quando eu posso buscar para ler, equilibrar esse meu lado do metal? Olha, tem o Guia do Herói, acho que é, Manual do Herói, que é um livro... É da Sônia Hirsch, né? Isso. É uma leitura muito gostosa e tranquila, mas me diga onde dói direito, porque... Eu tenho um negócio da cultura da Constituição, também é disso, não? Já ouvi falar desse livro, É que assim, ó... Gabriel, eu achei fantástico. Eu estou lendo o Me Diga Onde Dói, que eu digo por quê. Eu confesso a você que eu achei, assim, uma leitura... É fantástico esse livro. Eu estou impressionada, assim. Todos vocês deveriam ler. Eu posso compartilhar com vocês. Eu tenho como compartilhar o digital, tá? Eu achei ele interessante. Por exemplo, eu fui tratar uma gastrite em mim, né? Em fevereiro. Aí eu fui ler a parte da gastrite. E eu fiquei assim, eu levei um soco. Literalmente, eu faço, deixa eu ver o que é gastrite e levar uns tapas na cara, gostoso. Eu levei um soco, literalmente, porque quando eu comecei a entender o que ele traz em relação aos problemas, não só gastrite, claro, né, do estômago, mas a gastrite, e eu fui ler assim, era exatamente o que eu tinha vivenciado poucos dias, tá entendendo? Um tempo atrás, então eu levei um soco. Aí agora eu tenho tentado associar realmente algumas coisas com o livro. Eu não terminei de ler o livro, mas eu achei fantástico. É uma leitura que eu acho que vale a pena. Sim, todos que estudam acupuntura devem ler esse livro. E assim, ó, eu tô tentando até agora entender o porquê que eu tô... A minha diarreia é intermitente, então tem momentos que ela vai e volta, vai e volta. Eu tô tentando até hoje todos os pontos e tentar raciocinar o porquê dela. Eu acho que ele não fala claramente disso no livro. Eu tenho que ver de novo. Mas eu já vi de tudo já. A osteopatia diz que é final de resolução de alguma situação. Eu falei, pô, mas quanta coisa eu tenho que resolver na minha vida? Pelo amor de Deus, chega! Chega! Né? Resolvendo relação com pai, mãe, essas coisas tudo, né, gente? Pelo amor de Deus. Vou colocar aqui pra ti, Silvio. Me diga onde dói e direi por quê. Eu consigo mandar ali no grupo depois, tá?
Eu tenho ele digital, eu abro o Telegram aqui no meu computador, daí eu pego e passo para vocês. Eu tenho. E tanto que eles permitem a cópia digital, tá? Eles permitem. No caso deles, eles permitem. Enfim, o papo tá muito gostoso, tá? Eu agradeço realmente a presença de vocês, porque assim, ó, se a gente for deixar, a gente vai varar. E o meu intuito era sempre tipo assim, ó, 9, 10 horas, tá? Mas estender um pouquinho mais. Já era para estar dormindo, né? Pela leitura que foi feita, já era para estar dormindo. É, Eu ia falar, é hora de criança tá na cama. exatamente. Não queria dizer, mas já que a Rose disse. Mas agradeço muito mesmo a presença de vocês, tá? Amanhã eu já vou deixar, provavelmente amanhã eu consigo já colocar no YouTube. Se eu não conseguir, porque provavelmente eu vou viajar amanhã para casa do meu sogro, da minha sogra. Então tá toda eu viajo até lá e tal, então talvez eu não consiga. No máximo até domingo, segunda-feira, sem falta, tá? Mas vocês assistiram tudo aqui, mais para os nossos colegas, né? A gente vai ter aula amanhã da Ebramec, eu, a Norma e a Silvânia, amanhã e domingo. Ah, que legal! Que legal! Que legal! Eu tô querendo muito ser professor lá, não sei se eu vou conseguir. Consegue sim, você já sabe muita coisa. E tem- Eu estou fazendo lá pela segunda vez, Gabriel. Eu fiz no Rio, pela BAC, sim, e eu achei assim que estava muito deficiente, entendeu? Nossa, quanto eu tenho aprendido mais agora. Não sei se porque as aulas são online também, aham. então eu posso voltar a escrever. Eu adoro escrever, né? O negócio é papel, né? Eu adoro livro de papel e tudo. Então, eu agora estou refazendo. Nossa, estou aprendendo muita coisa mais. Então, estou Olha, mais apaixonada ainda. o que que eu sinto que acontece, né? Essas escolas, elas crescem, né? Porque, assim, é muito precioso o conteúdo que elas têm. Só que o que acontece? Ah, eu quero abrir uma filial em tal cidade, blá, blá, blá. Só que, às vezes, para você pegar um professor que dá aula em São Paulo, dá aula lá, né, na Paraíba, o custo de Pô, porque já ir de avião de São Paulo para o Nordeste do Brasil é o mesmo que ir para Flórida. Gente, isso é absurdo. É absurdo. Não deveria ser assim. Como é que a gente vai favorecer o turismo no nosso país? Para Paraíba vir para cá, para Paraíba, para nós irmos para Paraíba para conhecer Paraíba. Me diz como? Não tem. Então assim, infelizmente, às vezes acontece que às vezes não consegue encontrar profissionais e professores lá com qualificação para ensinar. Eu passei isso na minha pós. Acho que não existe pós-graduação perfeita, tá, gente? Vocês vão ter muita coisa que vocês vão olhar assim, meu, pra quê? Eu tive aula de veterinária na acupuntura, mas foi muito superficial. Eu fiquei assim, por que vocês não focaram mais em Zhang Fu? Como é que funciona a formação da energia no nosso corpo? É isso que eu tenho que entender como acupunturista. Não como... Se for fazer acupuntura, eu não vou, se meu gato estiver gasgando com uma bola de pelo, eu não vou colocar uma agulha. Eu vou levar uma veterinária. Porque já fazer acupuntura em alguém que fala já é desafiante, imagina um animal que eu não consigo. Já sai. Né? Mas eu fiquei apaixonada e vou fazer em São Paulo. Eu ia fazer presencial em São Paulo mesmo. Mas aí entrou a pandemia, a gente está fazendo 6 meses agora em casa. Sim. E depois lá, eu a Silvia. Eu acredito assim que em outubro as coisas vão estar mais sólidas. Porque se a gente for ver, a primavera vem aí, né? Olha só, né? Olha como o universo é incrível, né? Começou a colheita das nossas atitudes começou lá em março. Só que na verdade começou lá em novembro, na verdade, que é finalzinho, início do verão. Então ele foi um processo que começou lá provavelmente no outubro, setembro, na primavera de lá, amadureceu em novembro, aí começou a pandemia se espalhar pelo mundo, né? Olha ali janeiro, dezembro, janeiro, fevereiro, como é que foi, né? E chegou o outono para pegar o pulmão das pessoas, foi intensificando mais ainda, e agora no inverno tem a probabilidade de intensificar mais ainda, por isso que ele fala, se reserve e fique em casa. Porém, eu acredito que ali na primavera a gente já vai estar podendo, né, se expor, né, brotar, sair realmente, né? Claro, isso se vacinação acontecer adequadamente,
né? Porque tá Tem que difícil. sair, né? Porque tá todo mundo muito gordo em casa. Eu Nem engordei fala. muito. Nem fala. Hoje, por exemplo, eu estava ajudando a fazer o agendamento da vacina para uma família de imigrantes de Taiwan que eu conheço, que eu vou no restaurante deles. Eu falei, não, deixa que eu dou um apoio. Já fez o cadastro? Já fez. Então deixa que eu vou tentar marcar a agenda para vocês. Eu fiquei quase que 2 horas para conseguir fazer agendamento, mas eu consegui. E o nome só em mandarim tal deles. Tanto que quando aqui em Joinville, não sei como é que é na cidade de vocês, mas você faz um cadastro e a hora que você vai fazer o agendamento, você tem que colocar o teu CPF e depois que eu coloco o CPF aparece o nome da tua mãe, né? Só que são vários nomes misturados. E daí aparecia tipo um monte de nome brasileiro e tinha um nome lá em mandarim. Eu falei, tenho certeza que é esse. Nem preciso confirmar. Aí eu clicava naquele, era aquele. Então daí o nome deles também tá tudo em mandarim. Então eu fiquei bem feliz porque eles têm mais de 60 anos, já era para ter sido vacinado aqui em Joinville, a gente já tá uns 46 anos, né? 46 anos de idade. Já era para ter sido vacinado há muito tempo atrás, só que daí por desconhecimento dela, da filha deles não saber quando abria o agendamento, normalmente abre na sexta e sábado aqui, eu falei, quando fui no restaurante, não, fica tranquilo. Quando for, me avisa que eu vou te ajudar. Aí eu tinha aberto 14 horas, só que às 16 era pra idade deles. Eu falei, não, fica tranquilo, às 16 horas vai abrir pra eles, mas eu vou ficar aqui de olho. E daí foi nessa dinâmica aí pra conseguir. Então, consegui pra eles. Espero que ninguém tenha preconceito na hora de for vacinar, porque eles não são chineses, eles são de Taiwan, mas tem o olhinho puxado e tal. Mas não são chineses. Quem convive com esse povo já consegue diferenciar um chinês de um japonês, de um coreano e de um taiwanês. Eu já desenvolvi essa habilidade já. Nossa, mãe! Tem diferença, e tem, tá? Enfim, novamente, despedindo de vocês, como foi, senão a gente vai idem ao infinito. Para vocês que vão ter aula amanhã, excelente aula para vocês. Aproveitem. Obrigada. Tá? Vão de xícara vazia, né? Esquece o que a gente conversou hoje aqui. Pega a xícara esvazia, coloca ela em cima da mesa para receber tudo o que o professor de vocês tem para ensinar para vocês esse final de semana, né? E depois vocês vão lapidando e vão escolhendo o que ele tem para dizer, porque ele está ali para poder oferecer o melhor dele. E o mais importante, se puderem, compartilhem com alguém que vocês aprenderam, porque vocês vão reter mais ainda esse conhecimento. Quando a gente ensina, a gente retém muito mais conhecimento. Então façam isso. Eu falo isso porque eu sou professor no curso técnico, que às vezes as pessoas não valorizam tanto. Mas eu vejo que a entrada para muitas pessoas para entrar na profissão, né, a gente faz cursos de massoterapia, estética e podologia, massoterapia já vai indo um pouquinho para fisioterapia, já vai indo um pouquinho para acupuntura. E é uma porta de entrada para o mercado de trabalho e para começar a criar essa fundamentação na ciência e crescimento. E eu já percebo o quanto que eu melhorei na acupuntura, no meu conhecimento da acupuntura, só sendo apenas um professor de shiatsu que eu passo os fundamentos da medicina tradicional chinesa. Então ensinem, nem que seja o cachorro de vocês falam pro cachorro. Vem cá, vou te falar o que aconteceu na aula desse final de semana. Eu aprendi que o fogo começa e faz isso. Valeu, obrigada. Eu já fiz isso, né? Inclusive era sobre o escaldapés, eu comentei no grupo da família, tudo, mas a gente fica triste porque vê que ninguém segue o que eu falo, o que eu explico. Então, Casa de ferreiro, espeto de pau. infelizmente, né? Eu tentei fazer aqui na minha cidade. Ajudar. Eu tentei fazer isso aqui na minha cidade aqui, e o pessoal se acha os gostosão e não quiseram fazer, gente. Talvez se vocês forem fazer isso na cidade de vocês, eu vou fazer um grupo aqui de leitura do Imperador Amarelo. Eu joguei lá no congresso, tem 36 pessoas, tem gente ali que nem tá acompanhando, né? Era pra ter 36 pessoas aqui, mas cada um às vezes acompanha como pode também, né? Mas às vezes é assim, espeto de pau, não adianta. É mesmo. Então, bom final de semana, boa viagem para você, Gabriel. Obrigado. Até sexta. Obrigada. Até sexta-feira, 9 horas. Boa noite, pessoal. Boa noite. Gabriel, muito obrigada por sua disponibilidade, viu? Muito obrigada mesmo. Tenho aprendido muito com você. Obrigado. Boa noite. Contem Tchau, comigo. Boa noite. Tchau, Boa noite. Tchau, tchau, Selma. Tchau, tchau, Silvaninha. Tchau. Tchau.